Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, queridos e amados. Eu quero aqui deixá-lo uma boa semente no seu coração, nesse dia, nesta hora, ou neste momento, aonde você vai ver aqui na Escritura que é tempo de semearmos de fato a boa semente. É tempo de espalhar abraço de gratidão. É tempo de levar amor às pessoas. É tempo de semear as boas novas do reino. É tempo de semearmos as boas novas do Espírito de Deus. A gente, para semearmos as boas novas, infelizmente vivemos uma época de uma sociedade polarizada, mas a gente não pode pensar como infelizmente muitos pensam, porque vivemos um tempo onde até para se fazer o bem devemos ser cuidadosos. E por que digo isso? Porque vivemos numa sociedade tão contaminada que até quando você faz o bem, alguns veem com maus olhos, como segunda intenção. Então, se ajudarmos, alguns vai ver como segunda intenção, ou seja, vão falar mal. Se não ajudarmos, vão falar de igual modo. Então, já que vão falar de todo jeito, vamos levar abraço de gratidão. Vamos semear a boa semente do Espírito. Vamos semear amor. Vamos semear esperança. Semear arrependimento. Vamos semear as boas novas do reino, sem pensar na intenção dos outros. Até porque se vivermos em função da mal intenção dos outros, a gente nunca vai fazer o bem a ninguém. Então vamos esquecer a mal intenção dos outros, a segunda intenção dos outros, e vamos nós fazer a nossa parte. Olha o que diz aqui em 2 Samuel capítulo 10, versículo 1, diz assim: Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para os consolar acerca de seu pai. E vieram servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: Pensas que por Davi ter haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele o seu servo para reconhecer a cidade e espiá-la e destruí-la? Queridos, Davi era próximo de Naás, e Davi soube que Naás havia convalescido ou falecido, como você preferir, e nada é mais precioso que em determinados momentos, quando você precisa tanto de um abraço, alguém nos abraçá-lo. Sabe aquele momento que você está sufocado? Aquele momento que o coração está triste, a alma está desfalecendo. Aquele momento que você precisa tanto ser consolado de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé, de uma palavra que de alguma forma nos incentive. E alguém chega numa hora dessa e abraça. Acredite você, aquele abraço vai fazer toda a diferença na vida daquele alguém que está sofrendo, que a alma está gritando, alguém que a alma está desfalecendo no peito. Você chega, abraça, aquele abraço é como se trouxesse um ar diferente. Aquele alguém pode até respirar de uma forma diferente através de um abraço que recebe. E quando Davi soube que Naás havia falecido, Davi pensou: não, eu vou enviar homens para consolar ao filho deles, como diz aqui na mensagem, Hanum, filho de Naás. Porque Hanum assumiu os negócios do pai daqui para frente. Eu vou enviar consoladores, porque lá atrás Naás o havia ajudado Davi. E como diz a velha história, uma mão lava a outra. Ora, Naás tinha feito bem a Davi, é mais que justo Davi pagar com o bem. É mais que justo isso. Só que Davi foi mal interpretado. Davi estava fazendo bem, mas viram como segunda intenção. A intenção de Davi era boa, mas ele foi mal interpretado. Por isso eu falei no início
que hoje em dia, até para se fazer o bem, infelizmente, a gente deve fazer sim, mas devemos tomar os devidos cuidados, porque pessoas mal intencionadas podem ver como mal intenção e de alguma forma sair espalhando mentira para tentar lá na frente condenar as pessoas pela boa ação que ela fez. Por isso, até para se fazer o bem, a gente tem que tomar cuidado hoje em dia. Não devemos deixar de fazer, repito, mas devemos tomar os devidos cuidados por conta da sociedade que vivemos. Mas como eu havia dito, já que vamos falar de todas as formas, vamos fazer o bem, vamos levar esperança, vamos abraçar as pessoas, vamos levar amor, vamos levar esse afeto. A Escritura diz que o amor é o vínculo da perfeição. E porque vivemos uma sociedade tão polarizada, tão dividida, porque vivemos uma sociedade tão contaminada, uma sociedade tão dividida nos dias atuais, exatamente porque falta amor. Porque há muitas pessoas mal intencionadas, até o bem que se faz, alguns veem como mal intenção. E por isso a sociedade é tão dividida nos dias de hoje, por conta da mal intenção, por parte, infelizmente, da maioria. Então, já que de todas as formas vamos falar, já que de todas as formas vamos ser mal interpretados, vamos deixar de lado o que vamos achar, o que vão pensar, vamos deixar de lado a mal, a segunda intenção dos outros e vamos espalhar esperança. Vamos semear as boas novas, vamos semear amor, vamos semear a semente do Espírito no coração das pessoas, deixando de lado a segunda intenção dos outros, deixando de lado o que os outros vão achar ou deixar de achar, mas vamos semeá-lo a boa semente do Espírito. Acredite você, essa boa semente aqui, que vai fazer toda a diferença na vida daqueles que a receberem. Então vamos levar esperança sem olhar para a segunda intenção dos outros. Vamos fazer o bem. Vamos abrir o coração para um morador de rua, por exemplo, para alguém que está precisando de um abraço. Um abraço faz toda a diferença na vida de alguém que está sofrendo. Vamos ajudá-lo da melhor forma que a gente possa, fazê-lo de tudo pelas pessoas, óbvio, dentro do nosso alcance, sem pensar na segunda intenção dos outros. Como eu havia dito, vamos levar amor, amar o próximo, amar com o coração, esquecer o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Ah, pastor, mas fulano só me fez o mal. Faça o bem a ele. Se fulano te odeia, ame aquele alguém. Não se paga o bem com o mal. Pelo contrário, mesmo que alguém tenha tentado te prejudicá-lo, mesmo que alguém esteja vendo com maus olhos, com a segunda intenção, faça o bem independente de a quem. Davi foi mal interpretado aqui. Olha o que fizeram. No versículo de número 4. Tomou então Hanum, servo de Davi, e lhe rapou metade da barba, e lhe cortou metade das vestes, até as nádegas, e o despediu. Só que ele pagou um preço alto por conta disso. Aqui lá no versículo 11 e 12, a Bíblia mostra que Davi se vingou depois pela mal intenção, infelizmente, de Hanum. Davi queria ajudá-lo, mas ele recusou ajuda. Davi só queria consolar. Davi só queria prestar suas condolências. Davi só queria abraçá-lo, consolar de alguma forma alguém que precisava ser consolado. Davi só queria passar força de alguma forma, ajudar de alguma maneira. Davi só queria de alguma forma prestar suas condolências e ajudar alguém que de fato estava precisando de ajuda. Mas Davi foi mal interpretado na boa ação que estava fazendo. Talvez você que está me ouvindo, você está assim, você até tem um bom coração, quer fazer o bem, mas está preocupado com o que os outros vão achar, com o que os outros vão pensar da boa ação que você vai fazer. Esquece o que os outros vão pensar. Pratica a boa ação, porque toda boa ação é dádiva de Deus. Independente do que os outros vão pensar ou deixar de pensar, achar ou deixar de achar, quem vai ganhar com a boa ação é você. Quem vai sair ganhando é você, você não vai perder nada. Então pratica a boa ação, como eu falei, toda boa ação é dádiva de Deus. Vamos falar de todo jeito. Já que vamos falar, que fale de mim, que fale de você pelas boas ações que fazemos. E não por aquilo que a gente pode fazer e às vezes fica preocupado com a opinião alheia. Tá bom, queridos? Continue espalhando boas novas. Continue semeando a boa semente do Espírito. Continue espalhando abraço de gratidão. Semeando amor, que é o vínculo da perfeição.
Continue semeando as boas novas do reino, semeando esperança, porque é disso que o mundo tanto precisa. Tá bom? Vou ficando por aqui, mas que você pense nisso. Não fique preocupado com o que vão achar ou deixar de achar. Pratique a boa ação, espalhe as boas novas do reino, a boa semente do Espírito, leve esperança, independente do que os outros vão achar ou deixar de pensar. Simplesmente espalhe aquilo que de Deus você tem recebido. E assim Deus vai continuar usando a cada um que me ouve. E aquilo que de Deus você semear na vida de outras pessoas vai fazer toda a diferença na vida daqueles que ouvirem, no nome de Jesus. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.